Renovo minhas saudações a todos. Ministra Rosa Weber, presidente do STF, sentada ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste dia 10 de maio de 2023. Cumprimento os queridos colegas, os que estão presentes no plenário comigo, os que se fazem presentes de forma remota, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, cumprimento a senhora vice-procuradora-geral da República, as senhoras e senhores advogados, todos os que se fazem presentes, em especial os estudantes de Direito do Centro Universitário Projeção de Taguatinga, no Distrito Federal, que vieram assistir a sessão e que são muito bem-vindos. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 4 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presente. A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Ela tem pele clara, cabelos castanhos, lisos e longos. Usa toga de mangas compridas e largas sobre blazer e blusa brancos. São às 14h36, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual retificação ou complementação a fazer na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Senhora ministra, senhores ministros, na segunda-feira, dia 8 de maio, completaram-se 4 meses da invasão criminosa deste Supremo Tribunal Federal, especificamente da sua sede histórica. A ministra Rosa Weber tem pele branca, cabelos lisos, curtos, louríssimos, na altura do pescoço. Usa óculos de armação clara, e também para proporcionar colar grosso sobre o aperfeiçoamento que das brilha, nossas instituições toga preta sobre blazer e blusa pretos. Vossas Excelências, todos os presentes, assistirem um brevíssimo vídeo de 2 minutos preparado pela nossa comunicação social, justamente sobre a memória, informando que está repaginado o museu da nossa Suprema Corte, que espera a visita de todos. Vamos ao vídeo. Sobre tela preta, em letras brancas, 8 de janeiro de 2023, a democracia foi atacada. Imagens em preto e branco. Imagens de segurança em preto e branco, em vários quadrantes. Plenário destruído, móveis empilhados, Constituição rasgada ao chão. 17 de janeiro de 2023, a mensagem foi compartilhada. Hashtag democracia inabalada. Fachada do STF. Posts de redes sociais. 1º de fevereiro de 23, a corte foi restaurada. Imagens coloridas de servidores e colaboradores do STF organizando o plenário e de mãos dadas em um abraço simbólico ao redor do edifício sede do STF. 4 meses depois, a história será lembrada. Museu do Supremo Tribunal Federal. Exposições dentro do museu, exposições de fotografias. O plenário destruído, as togas dos ministros. Fotos coloridas e em preto e branco. Vidros estilhaçados, poltronas empilhadas, jogadas ao chão. Em preto e branco, vista do plenário destruído. Sobre fundo preto, a logo do STF. Hashtag democracia inabalada. De público, o quadro funcional do Supremo Tribunal Federal,
que produz obra desta qualidade, sobretudo, né, relembrando o que passamos, mas também com a eficiência do restauro que se fez, né? E o Museu do Supremo Tribunal Federal também está, como eu disse, repaginado, graças ao trabalho do nosso competentíssimo corpo funcional. Presidente, eu gostaria de lembrar apenas que, exatamente por conta do trabalho... Ministro Gilmar Mendes, à esquerda na bancada. Houve uma justa homenagem, o tribunal foi premiado pelo filme Democracia Inabalada em Portugal. Portanto, isso teve uma repercussão internacional e isso é de se registrar. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência também por isso. Muito oportuna, ministro Gilmar Mendes, a lembrança de Vossa Excelência. Realmente recebemos o prêmio e Vossa Excelência, inclusive, foi o portador do troféu que o Supremo Tribunal Federal recebeu em Lisboa. Uma alegria para todos nós e, sobretudo, uma demonstração dos efeitos e dos reflexos em nível internacional do que aconteceu no dia 8 de janeiro passado. Pois não? Essa palavra para falar rapidamente em nome dos advogados que atuam com habitualidade nesta casa. De fato, o advogado está em pé à tribuna, de frente para os ministros. Terrível, e já se pronunciava há muito tempo. Coisa inacreditável. Eu, que frequento... Ele tem pele branca, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior, usa óculos de armação metálica leve, toga preta, terno escuro, camisa branca, gravata azul clara. Que inaugurou esse novo plenário, aqui sempre foi um templo do direito e da democracia. E para os advogados, então, um templo de admiração dos eminentes juízes que por aqui passaram e passam, e estão aqui hoje. De modo que vê-se uma coisa inadmissível, a desinteligência, a brutalidade, a irracionalidade que se cometeu em relação ao Supremo Tribunal Federal. Queria deixar registrado em nome dos advogados a nossa solidariedade e a nossa admiração pela zelosa presidência de Vossa Excelência, que rapidamente pôs o tribunal a funcionar novamente. Muito obrigado. Agradeço, doutora Alckmin. A manifestação de Vossa Excelência, sem dúvida, fortalece essa união em torno das nossas instituições democráticas, que devemos a cada dia cultivar. Chamo para continuidade de julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a rigor, 4 arguições de descumprimento de preceito fundamental, 964, 965, 966, 967, todas sob a minha relatoria. A primeira tendo como requerente Rede Sustentabilidade e as subsequentes o Partido Democrático Trabalhista, o Partido Cidadania e o Partido Social e Liberdade, PSOL, e todas relativas ao ODS 16. Consta da nossa papeleta, e relembrando Vossas Excelências, que após o meu voto, conhecendo das arguições de descumprimento de preceito fundamental e no mérito julgando-as procedentes, e do voto do ministro André Mendonça, me acompanhando quanto à rejeição das preliminares, mas no mérito julgando-as improcedentes, do voto do ministro Nunes Marques, acolhendo a preliminar de não conhecimento da DPF 964, e no mérito julgando improcedentes todas as arguições, e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, acompanhando a relatora na rejeição das preliminares e também no juízo de procedência das ADPFs para reputar inconstitucional o decreto presidencial impugnado
nos termos dos votos proferidos, o julgamento foi suspenso. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Muito boa tarde a todos. Queria saudar o ministro Luiz Fux participa por videoconferência, tem pele clara, cabelos lisos, grisalhos e volumosos, usa toga preta, terno escuro, camisa branca, gravata azul marinho. Está numa sala de paredes e estante brancas. À esquerda, vemos livros nas prateleiras e a tela de um computador. De relembrar que a democracia restou inabalada. Quero dizer a Vossa Excelência que essas reiterações são muito importantes. E eu relembro o professor Elie Wiesel, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, quando do seu discurso em relação a esse prêmio recebido, ele denominou aquela oração como o perigo da indiferença. E dizia ele, é preciso relembrar sempre os horrores do Holocausto, porque ele só ocorreu porque houve uma indiferença em relação àquilo que ocorreu. E Vossa Excelência tem sido incansável no relembrar esse fato dramático para a democracia brasileira. Mas o Supremo Tribunal Federal está sempre em vigília permanente pela rigidez do nosso regime democrático e o nosso Estado democrático de direito. Por outro lado, senhora presidente, eu também gostaria de manifestar o meu sentimento de desvanecimento, de gratificação por essa repaginação do Museu do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei sensivelmente emocionado ao ver essa obra da comunicação social que não estranhei, tendo em vista que trabalhei com a mesma equipe e verifico que a cada vez mais eles aprimoram o seu grau de excelência. Então, senhora presidente, as minhas palavras primeiras são de saudação a Vossa Excelência. A segunda palavra que gostaria é de agradecer a Vossa Excelência que gentilmente aguardou a minha oportunidade de poder votar e também a generosidade do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, que também aguardou a minha oportunidade para votar, para depois, então, manifestar o seu entendimento acerca de tudo quanto ocorreu. Senhor presidente, quando nós nos colocamos nessa posição em que nós já estamos, topograficamente nessas cadeiras, tem uma situação de desconforto e outra situação de conforto. O desconforto é porque já se pronuncia e quanto mais perto nós chegamos, mais rapidamente nós vamos embora. Por isso é que se afirma que magistrado vem de mais e ministro vem de menos, porque quanto mais se sobe, menos se é. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu manifesto a minha interesse em relação ao voto de Vossa Excelência, em primeiro lugar, citando vários precedentes da nossa Corte, no sentido do cabimento do controle abstrato, do controle da decreto presidencial, hora e forma. E eu cito a DI 3239, da relatora do ministro Peluso, Vossa Excelência foi relatora. Cito também a DI 4874, Vossa Excelência foi a relatora, e a medida cautelar na DI 4661, relator o ministro Marco Aurélio, todos os precedentes do Tribunal Pleno. Sem prejuízo, senhora presidente, eu faço uma rápida digressão aqui sobre a função do Poder Judiciário frente aos demais poderes, principalmente à luz da cláusula dos check and balances que foram inseridos na nossa Constituição desde há muito, e aqui trago as lições do professor Bruce Ackerman, nessa obra sobre a separação de poderes de janeiro de 2000,
pela Harvard Law Review, e também a obra do professor Davi Landau sobre as instituições políticas e a função do Poder Judiciário. Por outro lado, senhora presidente, eu faço aqui, tudo já se disse, eu faço aqui uma análise também sobre um ângulo político, porque eu entendo que crime contra o Estado Democrático de Direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea que nem mesmo o Congresso Nacional, através de uma emenda, pode suprimi-lo. E só, senhora presidente, que, malgrado nós tenhamos precedentes em relação a outros crimes, que eu também reputei graves e restei vencido, juntamente com uma parcela do colegiado, eu voto para acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência com esses adminículos doutrinários e acadêmicos, não sem antes reiterar a minha saudação a Vossa Excelência em relação ao seu brilhante voto, evidentemente que também acompanho na parte relativa à inelegibilidade, talvez o ponto mais importante desse voto para conjurar políticos que não mereçam integrar o Congresso Nacional, nem, digamos assim, atentar contra a nossa democracia, e dizer que o seu voto não deixou pedra sobre pedra, e acompanhá-la integralmente. Agradeço por todas as manifestações ao ministro Luiz Fux e colho agora o voto do eminente decano, ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia. Cumprimentar todos os colegas presentes no plenário. O ministro Gilmar Mendes tem pele clara, cabelos e sobrancelhas grisalhas. Virtual. Dizer, é calvo na parte superior, usa óculos de armação metálica preta, retangular, veste toga preta, terno preto, camisa azul clara, gravata azul. Adotar essa prática, esses episódios lamentáveis do 8 de janeiro, que atingiram de maneira tão STF julga a forte legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Esse pequeno filme, esse pequeno vídeo sobre essa temática, nós podemos aquilatar a virulência desses atos. Eu até, esses dias, via manifestações de vários parlamentares, alguns até com quem eu tenho relações, dizendo dos abusos que são cometidos com eventuais prisões alongadas dessas pessoas. É bom que se olhe este vídeo. E até numa ponta de observação, sem nenhuma fina ironia, veio no meu espírito que alguma coisa de bom este episódio terá propiciado, certamente todo esse aprendizado. Mas, sobretudo, para essas pessoas, certamente a gente pode dizer, eles descobriram os presídios. Aqueles que diziam que direitos humanos só existem para homens direitos, agora viram as condições dos presídios. Parlamentares visitando presídios eram muito raros. Ministro Alexandre, quando eu estive à frente do CNJ, visitei um número imenso de presídios. Estive em Bangu, Talavera Bruce, no famoso Pedrinhas, lá no Maranhão. O ministro Carmen tem discutido comigo, está devendo um convite para eu visitar as APACs em Minas Gerais. Em suma, eu sei, portanto, da importância disso. Então, ter esses parlamentares descoberto que existem presídios no Brasil e que suas condições são precárias,
de fato, talvez seja um ganho, é raro o ganho que se possa ter num episódio como esse. Eles me permita uma observação. Visitei com o ministro Alexandre de Moraes tanto a Papuda quanto a Colmeia, em função do 8 de janeiro. E, posteriormente, estive no Complexo Prisional do Curado, em Recife. E digo a Vossa Excelência que os presídios de Brasília, a que Vossa Excelência acabou de se referir, que já causam tanta insatisfação, constituem verdadeiramente o primeiro mundo comparados com o Complexo Prisional do Curado. Importante. E eu também tive a oportunidade de destacar esse seu trabalho. Eu até soube, pelos bastidores, que o ministro Alexandre até provou a comida, aqui no caso da Papuda. Sim, então, fantástico. O ministro Alexandre coincidiu o momento em que lá estivemos com a chegada das marmitas. E o ministro Alexandre provou. Não só provou, como comeu toda. Não chegou a ser toda, presidente, porque Vossa Excelência não me permitiu. É verdade. O ministro Alexandre de Moraes senta-se à esquerda na bancada. O que Vossa Excelência falou é importantíssimo. Eu, como todos sabem, fui promotor de carreira, depois secretário de Justiça, onde acumulei a presidência da antiga FEBEM, secretário de Segurança. Então, desde os 20... A primeira vez que eu fui no presídio... O ministro Alexandre de Moraes tem pele clara, é completamente calvo, veste toga preta, sobreterno preto, camisa clara, gravata azul clara estampada. Em vários locais houve uma progressão na construção de presídios, uma melhoria, mas em outros locais, não. E, lamentavelmente, nós percebemos, e Vossa Excelência, o ministro Gilmar colocou, que não por motivos humanitários, mas por motivos políticos, eu diria politiqueiros, houve um aumento de visita aos presídios por parte de alguns parlamentares. Mas, independentemente dos motivos, é muito importante para verificar duas questões. Primeiro, o número excessivo de presos provisórios que nós temos no Brasil, que beira 40%. Sendo que, em alguns casos, a prisão provisória, a prisão cautelar, já é maior, o tempo já é maior do que ficaria preso em regime fechado se condenado fosse. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é para verificar realmente as condições dos presídios. Nós fomos, o presidente acompanha Vossa Excelência, e verificamos na Papuda as condições, obviamente, duras no presídio, mas as condições razoáveis, inclusive, brincamos, mas inclusive de alimentação. Já na Colmeia, a situação muito pior, e nós constatamos aqui. Mas é importante que o Congresso Nacional, aproveitando esse momento, o Congresso Nacional destine mais verbas para o sistema penitenciário, destine mais verbas. Isso é plenamente possível. Quando eu era ministro da Justiça, nós elaboramos um plano nesse sentido, mais verbas para o regime semiaberto e aberto. Não há necessidade de tanto encarceramento. Nós temos em torno de 30% dos presos são presos por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça. Obviamente, devem ser responsabilizados, mas não há necessidade de encarceramento nesses casos. Então, que o Congresso Nacional agora possa, e tenho certeza que essa experiência será frutífera aos parlamentares que estiveram na Colmeia, Papuda pela primeira vez na vida, num presídio, que possam realmente elaborar um projeto melhor para o país, para o sistema penitenciário do país. Obrigado, presidente. Eu agradeço, ministro Alexandre, que, na verdade, nós estamos a partir do ministro Gilmar Mendes, mas é muito interessante e eu acho que esse tema é de uma seriedade e nós teremos oportunidade de debatê-lo tanto na DPF 342, que agora está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, era do ministro Marco Aurélio, ele agora volta, ele já liberou para julgamento, eu vou incluí-lo em pauta. Há também uma ADI da minha relatoria
e especificamente com relação, eu já noticio o CNJ, nós vamos renovar no final do mês de julho os mutirões carcerários e com visitas a alguns estados, e até convidei Vossa Excelência, se houver disponibilidade de agenda, para me acompanhar quando eu for ao Mato Grosso. Obrigado, presidente. Eu acho que é extremamente importante. Eu acho que os mutirões carcerários são um bom exemplo de como nós podemos ter um desenvolvimento institucional adequado e até uma política pública a partir da ação do Judiciário. E aquilo sobre o qual falávamos agora, ministro Alexandre e eu, a propósito da visita dos parlamentares, veja que nas duas casas tem setores, comissões de direitos humanos, todavia não consta que já houve até no passado uma CPI sobre a situação do sistema penitenciário, mas isso já vai muito tempo. E no próprio âmbito do Judiciário, eu pude verificar que quando fizemos os mutirões carcerários, o próprio juiz da execução criminal e também o promotor responsável pela execução criminal não visitava presídios. Portanto, também não sabia essa realidade. Com as exceções, claro, que existem de praxe. Mas eu vou, presidente, ao voto deste caso, que é extremamente importante, como já foi destacado na sessão passada, e agora acaba de fazer o voto o ministro Fux, ressaltando a beleza e a importância do seu voto, o voto de Vossa Excelência. Trata-se de arguições de descumprimento de preceito fundamental, ajuizadas em face do decreto sem número de 21/4/2022, alegadamente amparado no inciso 12 do artigo 84 da Constituição. O ato impugnado formaliza a concessão de uma graça constitucional a parlamentar que, no dia imediatamente anterior, fora julgado pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal, AP 1044, como incurso nos crimes de incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 23, inciso 4, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 1983, e de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. E este é um fato que precisa ser realçado e destacado, porque a gente vivendo essa chamada, ou vivendo nesse ambiente de uma sociedade de informação, nós também descobrimos, presidente, que, em geral, há uma contumaz desinformação e sempre se minimiza ou procura se minimizar determinados fatos. Portanto, um dia depois da decisão do Supremo, formalizou-se este ato de graça constitucional. Tenho acompanhado com atenção o debate que se instalou desde a publicação do ato que figura como objeto desta DPF. A leitura dos considerandos do decreto e a escuta dos argumentos focalizados por alguns dos seus defensores colocaram-me em sério estado de dúvidas. Das duas, uma. O decreto impugnado é obra de uma mente de elevada inteligência jurídica por recuperar uma prerrogativa presidencial esquecida pela doutrina do direito público nacional, ou o decreto em exame é peça fadada a ocupar um lugar de destaque no Museu das Estultices Normativas. Pelo menos na vigência da ordem constitucional instaurada em 88, nenhum presidente, eu friso, nenhum presidente da República até então havia concedido graça. Assim afirmou o Ministério da Justiça em resposta a pedido de acesso à informação reportado pelos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre de Moraes da Rosa em artigo.
o presidente pode conceder a delatores perdão da pena por meio de graça, Conju, 24 de novembro de 2017. Vou mais longe. O último período da nossa história constitucional em que se tem notícia da utilização frequente do Instituto da Graça na dicção de alguns, o indulto individual, remete ao final da Segunda Guerra Mundial e da atuação da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália. Acho que isso já foi até lembrado aqui em outra manifestação. É o que se verifica, por exemplo, no infame caso de 2 oficiais da FEB condenados pelo Conselho Supremo da Justiça Militar pela prática durante a campanha da Itália dos crimes de homicídio doloso e de violência carnal. Condenados à morte durante a guerra, por alguma razão a sanção deixou de ser executada. De volta ao Brasil, viram suas respectivas penas de morte serem comutadas numa reclusão de 30 anos por ato presidencial de março de 1945. Estou citando William Pereira Laporte. A atuação da Justiça... Em pauta, STF julga legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Da Universidade de Brasília, 2016. Na mesma quadra, cito expediente semelhante promovido pelo Decreto 20.082, de 3 de dezembro de 45, editado poucos meses após a finalização definitiva da Segunda Guerra. Em seu artigo 1º, o presidente da República, então, José Linhares, nosso colega do Supremo, concedeu indulto geral a todos os oficiais e praças que, como parte integrantes da FEB na Itália, hajam cometido crimes que não os de homicídio doloso ou de deserção para o inimigo tenham sido ou não julgados e condenados. Por seu turno, o artigo 2º do decreto aviou remédio para amenizar a exceção posta no artigo 1º. Procedeu à comutação das penas de um cabo e um soldado do Exército Brasileiro, ironia da história, que cometeram exatamente crimes de homicídios dolosos. E, bem explicado, não o fizeram em combate, até porque não seria caso de homicídio. Por acaso, presidente, o mesmo cabo e soldado que foi, de alguma forma, ventilado num famoso discurso do agora deputado Eduardo Bolsonaro. Mesmo postos, né, pelo menos. Por fim, o mais interessante para os fins de julgamento em curso, o artigo 3º do Decreto 20.082 de 45, que concedeu indulto individual a 2 civis de nacionalidade italiana, expressamente nominados no dispositivo, funcionários do Serviço de Intendência da FEB e do Posto Regulador de Livorno. Os agraciados haviam sido condenados pela Justiça da FEB por violência sexual, da qual resulta lesão corporal de natureza grave, artigo 198, parágrafo 4º, 5º do Código Penal Militar, homicídio culposo, artigo 181, parágrafo 3º do Código Penal Militar, e lesão corporal culposa, artigo 182, parágrafo 5º do Código Penal Militar. Ainda que sem pretensões de completude, porque isso é um tema à procura de um autor, digo que um percurso pela vasta lista de decretos presidenciais parece indicar que temos uma ligação entre a graça concedida aos violentadores acima referidos, no artigo 3º do Decreto 20.082 de 45, e o decreto impugnado na presente ADPF, que contempla o ex-deputado Daniel Silveira. Se vislumbra um paralelo entre esses 2 episódios, não o faço por uma eventual semelhança quanto à personalidade criminosa dos agraciados, como maldosamente se poderia pensar, e sim pelas assonâncias que a compreensão constitucional subjacente ao decreto de 2022 guarda com traços fundamentais do regime de 37. Com efeito, o decreto impugnado invoca, à guisa de fundamento de direito, o inciso 12 do artigo 84 da Constituição de 88,
que afirma que ao presidente da República compete privativamente conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Sob tal pressuposto, dispõe, no artigo 1º, que fica concedida a graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira. De um ponto de vista estritamente nominal, por assim dizer, a graça constitucional, a qual o artigo 1º do decreto impugnado menciona, não consta nem no inciso 12 e tampouco em qualquer dispositivo do artigo 84 da Constituição Federal, que elenca as competências privativas do presidente da República. Como bem pontuado, presidente, pelo voto de Vossa Excelência, tão somente no inciso 43 do artigo 5º, a Constituição de 88 refere-se à graça, mas apenas para interditá-la para certos crimes: tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e os definidos como hediondos. Se essa menção afiança que o ordenamento jurídico conhece o Instituto da Graça, nada diz quanto à privatividade do seu exercício nas mãos do presidente. Aliás, há bom tempo não se encontra a graça no campo das atribuições privativas do presidente. Aliás, há bom tempo, ressalto, não se encontra a graça no campo das atribuições privativas presidenciais. Era assim na Constituição de 37. Artigo 75. São prerrogativas do presidente da República indicar um dos candidatos à presidência da República, dissolver a Câmara dos Deputados, nomear os ministros de Estado, designar os membros do Conselho Federal reservados à sua escolha, adiar, prorrogar e convocar o Parlamento, exercer o direito de graça, dizia o artigo 75 da Constituição de 37. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota o ministro Gilmar Mendes. Conceder indulto e comutar penas com audiência dos órgãos instituídos em lei. Tal redação foi mimetizada desde então. Com ligeiras adaptações relacionadas à audiência dos órgãos, também a Carta de 67, artigo 83-20, e a Emenda Constitucional número 1 de 69, artigo 81-22, cingiram-se a nominar tão somente o indulto e a comutação de penas, como atribuições do chefe de Estado. Sequer as Constituições de 46, 67 e 69 aludem ao termo graça em passagem alguma. A legislação processual penal, entretanto, fala, sim, de graça no artigo 734 do Decreto-Lei 3.689 de 1941, o Código de Processo Penal, que diz o artigo 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Ao lado do já referido inciso 12 do artigo 84 da Constituição Federal, o artigo 734 do Código de Processo Penal integra os considerandos do decreto em exame, a título de fundamento de direito. Seu trecho final, muito convenientemente, admite que a graça seja administrada ex officio pelo presidente. Essa referência ao artigo 734 não deixa de ser intrigante. Inserido no título 4º do CPP, pairam dúvidas até mesmo sobre sua vigência, dado que a Lei de Execuções Penais, a LEP, Lei 7.210 de 84, regulou integralmente a matéria. Esta não se refere em lugar nenhum ao Instituto da Graça. O mais próximo disso é quando alude no artigo 188 ao indulto individual, cuja redação não mais menciona a faculdade de o presidente concedê-lo espontaneamente, como gizado no diploma legislativo de 41, em termos perfeitamente adequados ao universo conceitual da Carta de 37, que devotava ao presidente, de modo expresso, o poder de graça.
Só para relembrar, presidente, é importante destacar que esta carta de 1937 continha nos seus dispositivos permanentes uma autorização para que o Parlamento, o Congresso Nacional, cassasse decisões do Supremo e confirmasse a sua constitucionalidade. Só que essa era uma disposição permanente, um texto da disposição permanente. Só que, como se sabe, não houve parlamento em 37. E, então, a solução veio nas fórmulas enquanto, nas disposições transitórias. Enquanto não houvesse parlamento, essas disposições e essas autorizações ficavam transferidas ao presidente da República, que fez uso desse poder e cassou decisões do Supremo e confirmou a constitucionalidade de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo. Não precisamos destacar, portanto, o caráter flagrantemente iliberal, para usar uma expressão muito ao gosto do atual público, do texto de então. Então, eu digo, não parece ser um mero acaso que diplomas normativos elaborados durante a vigência da Carta de 37 falem de graça e que a legislação de regência produzida pelo Congresso Nacional, após o início da Ordem Constitucional de 46, evite o termo. Também não coloco na conta da astúcia da razão que o ato do poder público em questionamento tenha se apoiado em dispositivo que remonta ao Estado Novo, em detrimento da regulamentação mais atual. Tais indícios instalam a fundada suspeita de que o decreto de 2022 seria um réquiem à polaca de 1937. A circulação de sentido quanto ao léxico utilizado autoriza com sobras essa conjectura, mas também serve para advertir este tribunal acerca dos riscos envoltos numa abordagem de referentes conceituais que chegam até nós pela via de uma doutrina processual penal que deita raízes na década de 1940. Conforme exaurientemente demonstrado por Vossa Excelência, presidente, a doutrina nacional odierna, de forma quase monolítica, iguala a graça ao indulto individual e assim conduz ao Instituto no programa normativo do inciso 12 do artigo 84 da Constituição de 88. Não ponho em disputa a fidelidade com a qual fora retratado pela eminente ministra Rosa o estado da arte, mas não posso deixar de registrar minha perplexidade quanto a esse consenso teórico majoritário, cujo dístico parece ser: as constituições passam, a legislação penal permanece. Já em 1958, Otávio de Sá Barreto registrou, e aqui, ministro Fachin, salvo engano, se trata de um ilustre curitibano, Otávio de Sá Barreto, registrou seu desconforto com o caráter inercial da doutrina majoritária. De modo clarividente, pontificou que o artigo 75 da Constituição de 37 consagrou a prerrogativa do presidente da República de exercer o direito de graça em termos deliberadamente amplos. Assim concebido, o direito de graça abarcaria o indulto, a comutação de pena e a graça ou perdão, o que explicava por qual razão os dispositivos do Código de Processo Penal aludiam indistintamente à graça, ao indulto, sem que com isso se chocassem com a Carta de 37. Tal tratamento indiferenciado, todavia, não mais se justificaria com o fim do Estado Novo. Disse ele, é que pela Constituição, veja, em 58, Otávio de Sá Barreto dizia isso, é que pela Constituição, promulgada em 46, compete privativamente ao presidente da República
segundo se lê no número 19 do artigo 87, apenas conceder indulto e comutar penas com audiência dos órgãos instituídos em lei. Não mais se nos depara aí, no texto imperativo da Lei das Leis, a prerrogativa anterior do exercício amplíssimo ao Supremo Magistrado do direito de graça, que não fosse o pudor ou a conveniência de aparentar o regime democrático. Abrangeria na própria Constituição, naqueles idos tenebrosos, inclusive a anistia e a reabilitação. Esse texto é um artigo publicado na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, A Clemência Príncipes de Nossos Dias, no Direito Nacional, publicado pela Universidade Federal do Paraná em 1958. Se, por um lado, em Otávio de Sá Barreto sobrava clarividência para perceber que o advento da ordem democrática de 46 exigia uma mudança de enfoque em relação à graça. Por outro, no decreto de 2022, ora impugnado, e nas teses que procuram salvá-lo do paiol dos refúgios jurídicos, abunda uma interpretação do inciso 12 do artigo 84, da Constituição de 88, à luz do Código de Processo Penal de 1941. Aquilo que, na doutrina constitucional, nós chamamos de interpretação da Constituição segundo a lei, ao contrário do que se deve fazer, interpretar as leis segundo a Constituição. Eu aproveito, presidente, para relembrar esse ilustre curitibano, inclusive por falas que me foram atribuídas e que não correspondem a nenhum sentido que eu pretendi atribuir. Quando falei sobre ou que Curitiba produziu o fascismo e as virulências que nós vimos, inclusive o governo Bolsonaro, eu estava me referindo à República de Curitiba, que era assim chamada por esses autores, mas não estava me referindo a Curitiba. Pelo contrário, na minha formação, presidente, há uma marca indelével, que é a 7ª Conferência dos Advogados, a OAB, em Curitiba, em 1978. Que tive a oportunidade de encontrar gente como Pontes de Miranda, Oscar Correia, Evaristo de Moraes Filho. Essa conferência era presidida por ninguém mais, ninguém menos do que Raimundo Faoro, um nome que honra as letras jurídicas, até mesmo pelo seu trabalho, pelo que escreveu sobre os donos de poder, um clássico da nossa literatura política e sociológica, mas também por sua visão de política que ia para muito além dos aspectos comezinhos. Ministro Fachin. Vossa Excelência me concede um breve aparte, ministro Gilmar, apenas para subscrever... Ministro Edson Fachin, à direita, na bancada em formato da letra U invertida. Que foi sobre o Estado de Direito. E se deu em Curitiba, a abertura foi no Teatro Guaíra, desenvolveu-se no prédio histórico da Centenária Universidade Federal do Paraná, e me recordo de ter assistido à conferência de Pontes de Miranda sobre a restauração da garantia do habeas corpus. E ele fez, na verdade, 2 conferências, uma no evento da OAB e uma outra a convite do glorioso Centro Acadêmico Hugo Simas, da Faculdade de Direito, para os estudantes no Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná. Portanto, esta é uma marca da cidade de Curitiba e do povo curitibano, dentre eles Otávio de Sá Barreto, lembrado agora também por Vossa Excelência, um ilustre
curitibano e paranaense. Obrigado, ministro Fachin, por esse acréscimo. E ainda ontem, em função desse incidente, presidente, eu conversava com meu amigo de tantos anos, o prefeito de Curitiba, um belo prefeito, Rafael Greca, que eu tive a honra de conhecer e com ele conviver no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu sempre, quando Em falo... pauta, julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota o ministro Gilmar Mendes. Eu lembro de Serra, Malan, o próprio presidente Fernando Henrique, Pedro Parente e tantos outros. E eu, de vez em quando, me lembro, falando, poxa, parecia que a gente tinha um Dream Team. Mas eu me lembro também de Pelé. Eu brinco até hoje com os colegas estrangeiros que me visitam e veem lá minhas fotos com Pelé, e eu digo que fui colega de Pelé. E eles querem saber em que posição eu jogava. E eu disse, não, fui colega do Pelé no governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, meu amigo santista Eduardo Alckmin está aqui, e nós que já sofremos tanto pelo Santos, também tivemos boas vitórias, sabemos dessa boa rememória. Presidente, a consciência a respeito desse estado de coisas obriga que o exame da juridicidade do decreto impugnado adote por premissa aquela de realocar a Constituição de 88 no seu devido patamar hierárquico. Uma norma suprema cujo consectário é uma relação de precedência vis-à-vis o restante do ordenamento jurídico. O meio para que esse objetivo seja levado a sério é a técnica da interpretação conforme a Constituição. Cuida-se de instrumento especialmente vocacionado a promover a coerência do ordenamento jurídico, obsta que a legislação infraconstitucional faça sistema em si mesma, na medida em que promove a integração desta com o plexo normativo superior. Estou citando Franco Modunho. Essa impostação assume a premissa de que nem só de efeitos ablativos vive a jurisdição constitucional. A atividade das Cortes Constitucionais precisa adotar especial cautela para evitar a produção de resultados inconstitucionais extremos, observando um dever de gradualidade. Estou citando Gustavo Zagrebelski e Valéria Marcenó, Justitia Constitucionale. Esse endereçamento teórico redimensionou a técnica da interpretação conforme a Constituição. Sua face mais evidente continua a ser aquela que produz efeito negativo. Assim se dá quando, por exemplo, o tribunal delibera pela exclusão de interpretações consideradas inconstitucionais. A essa função negativa junta-se uma função positiva, preocupada com a integração e coerência do ordenamento jurídico, e que permite à jurisdição constitucional a levar a bom termo sua atividade de otimização constitucional. Estou citando Christoph Guse. Vários dos votos proferidos na assentada anterior comungaram desse ponto de partida, quando sublinharam que a existência de um dispositivo na Constituição de 88 que serve como norma habilitante ao decreto impugnado não é a condição suficiente para que conclua que o exercício dessa competência privativa do presidente da República possa se dar de qualquer modo. O inciso 12 do artigo 84 é apenas ponto de partida, não de chegada. Afinal, há limites implícitos naquilo que o direito autoriza. Como inexcedivelmente pontificou Lênio Streck, em parecer ofertado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, imediatamente após a concessão da graça em exame. Um dispositivo legal ou constitucional que confere uma prerrogativa a um indivíduo em posição de poder traz limites que não estão necessariamente explícitos. Porque o próprio direito, enquanto fenômeno de limitação do arbítrio, estabelece esses limites. É o
caso do indulto concedido ao parlamentar, diz Lênio nesse parecer, indulto concedido pelo decreto presidencial sem número de 21 de abril de 2022. Trata-se do conhecido caráter ambivalente das normas jurídicas, que no direito constitucional é particularmente visível. Conferindo-lhe tratamento conceitual apurado, a dogmática constitucional alemã trabalha essa ambivalência assentando que a mesma norma que habilita a atuação de um órgão público, norma de ação, Handlungsnorm, é tanto ordem de ação, Handlungsanweisung, como limite de ação, Handlungsgrenze. Isso é uma citação de Klaus Schleich, que tive a honra de conhecer ainda em Bonn, em 1981, 1982. Diz que escreveu um clássico trabalho sobre a Corte Constitucional e seus processos. Nesse quadro conceitual, é fácil convir que, embora o inciso 12 do artigo 84 não incorra no detalhismo de esmiuçar em quais situações o exercício da prerrogativa presidencial é legítima, disso não segue que o silêncio da norma de ação possa ser compreendido como uma ausência de limite de ação. E, no ponto, a função positiva da interpretação conforme a Constituição, a qual acabei de referir, mostra-se particularmente adequada para evidenciar tal limite de ação, isto é, para fixar parâmetro de controle. Em casos como o presente, em que a atividade da jurisdição constitucional não se restringe a indicar pontos exatos dentro de uma banda de oscilação em significados normativos possíveis de uma disposição legislativa. Em sua dimensão positiva, interpretar uma disposição com base em outras significa realizar uma interpretação sistemática, isto é, construir uma norma compatível com todas. Estou citando o Mark Essa, em D'Amico, Marilisa Randazzo Barbara, Interpretazione conforme e Tecniche Argumentative. Essa impostação revela o quão juridicamente frágeis são os posicionamentos que defendem um caráter incontrastável ao decreto de graça constitucional, calcados na circunstância de o ato questionado invocar como fundamento de direito a norma de ação inscrita no inciso 12 do artigo 84 da Constituição Federal. Desde a aprovação do referido ato presidencial, não faltam vozes supostamente preocupadas em salvaguardar o texto constitucional de interpretações ativistas. Elas não conseguem, entretanto, ocultar o essencial. Por trás de uma compreensão isolacionista da competência prevista no inciso 12 do artigo 84 da Constituição, encontra-se uma interpretação que conforma tal dispositivo à lógica processual penal do Estado Novo, volto a repetir. E, por isso, permite que a legislação faça sistema em si mesma. Ou, como eu já disse em outra passagem, estamos, muito provavelmente, a interpretar o texto constitucional a partir de um texto legal pré-constitucional. E um texto legal pré-constitucional elaborado sob a Constituição de 1937. Eu digo então, presidente, ainda quando a defesa da graça recebe o reforço da vocalização abstrata e descontextualizada de princípios formais, como o da separação de poderes, o isolacionismo permanece, embora deslocado para o resultado da interpretação, qual seja um presidente da República elevado à posição de soberano incontrastável. Assim, em nome da separação dos poderes, o Estado de Direito é minado por uma lógica normativa fundada em poderes exorbitantes. O Maßnahmen Staat, na dicção de Ernst Fraenkel, que elimina exatamente a separação de poderes. Ora, não consiste em mera preferência subjetiva
encampar uma compreensão da Constituição cujo resultado implique na sua ruína. Não está à disposição de ninguém, seja integrante do Poder Judiciário, seja membro do Congresso Nacional, a possibilidade de adotar postura complacente com tais interpretações, que, na melhor das hipóteses, a da ingenuidade de quem a adota, traduziria uma hermenêutica suicida, pelo menos do ponto de vista democrático. Tal postura incauta olvidaria a correspondência recíproca que existe entre direito constitucional e realização da Constituição. Estou citando Hartmut Maurer, Direito do Estado, Fundamentos, Órgãos Constitucionais, Funções Estatais. Uma tradução de Luiz Afonso Reck. Em pauta, julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967. STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Considerar-se totalmente desligado da ordem política que será afetada por suas decisões. Seria uma ilusão e, mais ainda, um intolerável formalismo positivista estimar que no campo do direito constitucional é possível ou lícito aplicar de alguma maneira uma norma geral, como, por exemplo, o princípio da igualdade dos cidadãos, uma garantia institucional ou um princípio como Estado de Direito, sem procurar, ao mesmo tempo, relacioná-las de maneira coerente e significativa com a realidade política. Isso é Gerhard Leiberholz, em El Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, e el problema de la apreciação judicial de la política. É da tessitura do direito constitucional. Não existe norma jurídica, diz Peter Hebel, senão norma jurídica interpretada. Es gibt keine Rechtsnormen, es gibt nur interpretierte Rechtsnormen. De modo que interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública. Isto é Peter Hebel, conhecido de todos nós, um importante autor que, inclusive, nesta semana, praticamente, agora, no dia 13, estará celebrando os seus 89 anos de vida. Um grande amigo que fiz ao longo do tempo e, como sabem, tive a honra de traduzir A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Esse também é um texto primoroso que está publicado numa revista do IDP sobre Zeit und Verfassung, a tradução que é Tempo e Constituição. Dessa peculiaridade da estrutura normativa da Constitucional, Gerhard Leiberholz deduz um dos mais sérios deveres de um tribunal constitucional: incluir entre suas considerações as consequências políticas de sua eventual decisão. Mas não para decidir ao sabor de um decisionismo consequencialista, e sim para se prestigiar o significado unitário que a Constituição precisa ter. Considerando que a indeterminação das normas constitucionais é um dado inafastável, o tribunal deve se assegurar de que a concepção jurídica por ele encampada gera consequências consoantes aos valores jurídicos que a Constituição precisa implementar. Está no mesmo texto já citado esse artigo em espanhol, publicado na Revista de Estudos Políticos do Centro de Estudos Políticos e Constitucionais de Madrid. Se é certo que a democracia não pode prescindir da jurisdição constitucional, e se, com Robert Dahl, os tribunais constitucionais são instituições tão políticas quanto os demais órgãos de cúpula, o que difere o Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional? Quem ajuda a responder é Dita Green, também um notável professor e ex-juiz da Corte Constitucional Alemã.
Em estudo primoroso, recentemente publicado na Alemanha, 2019, e que será objeto de tradução, que se encontra no Prelo, lançamento previsto para junho deste ano, este emérito professor disseca o dilema ao enfrentar a seguinte indagação que dá nome ao título do artigo. Was ist politisch an der Verfassungsgerichtsbarkeit? O que é político na jurisdição constitucional? Nele preleciona que é vã a procura de assentar no objeto da jurisdição constitucional o seu traço distintivo. O objeto é político, inevitavelmente. Assevera Dieter Grimm. Tribunais constitucionais têm a tarefa de fazer valer as prescrições da Constituição. A Constituição, por sua vez, é aquele direito que se reporta à organização e ao exercício do poder político, politischer Herrschaft. A Constituição define não somente a estrutura política básica de um país, mas também dirige e limita a ação política. Decisões políticas só podem reivindicar validade se forem compatíveis com a Constituição. Por isso, os objetos do controle judicial de constitucionalidade são obrigatoriamente ações ou omissões políticas e, via de regra, ações dos órgãos de cúpula do Estado, inclusive daqueles cuja legitimação deriva diretamente do povo, por meio de eleições. E eu prossigo. Também é infrutífero divisar a diferença constitutiva das Cortes Constitucionais no plano dos efeitos de suas decisões. Ora, tais efeitos são ineludivelmente políticos. É de considerável significação política decidir se uma lei aprovada com maioria no Parlamento pode ou não vigorar. O mesmo vale para quando um Tribunal Constitucional decide acerca da questão se o Parlamento pode ratificar um acordo internacional celebrado pelo governo. Mesmo atos reservados ao Executivo, tais como a decisão de participar de missões de paz no exterior, podem depender da última palavra do Tribunal Constitucional. Decisões acerca de regras da competição política, como, por exemplo, a legislação eleitoral ou as leis sobre o financiamento de campanhas eleitorais, têm enormes consequências políticas. Nunca um efeito político de uma decisão de tribunal foi mais evidente, diz Grimm, do que aquela do caso Bush versus Gore. Em pauta, STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal pelo STF. Vota o ministro Gilmar Mendes. A constitucionalidade das leis. Aqui há algo que os tribunais cumprem que nenhum outro órgão do Estado o faz. E aí diz Grimm, trata-se de aplicação jurídica, ou seja, um trabalho que cumpre uma antecedente decisão disposta de modo geral a um litígio concreto. Mesmo assim, restam dúvidas, porque a decisão antecedente, a norma constitucional, com frequência não é clara. A decisão prévia, chamada Generelle getroffene Vorentscheidung, é uma norma constitucional que, com frequência, não é clara. E porque a forma pela qual foi produzido o juízo do tribunal surge intransparente. Por sua vez, é evidente que acontece uma mudança de arenas quando um ato político é atacado perante um tribunal constitucional. Mudam os agentes, os critérios e o procedimento. Desse jeito, diz Grimm, a política passa a ser objeto. O enfoque de Grimm é extremamente valioso para dar conforto para aqueles que preferem o conforto asséptico de princípios formais abstratos, mesmo quando diante de questões inadiáveis de vida ou morte, às vezes, como em demandas em que se requer fornecimento de medicação. O ponto central é a forma como se conduz a fiscalização de constitucionalidade das leis. Portanto, o que Grimm diz de maneira muito clara é que, de fato, as decisões das Cortes Constitucionais, elas têm efeitos políticos e consequências
políticas, mas a atividade ou a procedimentalidade da jurisdição constitucional a diferencia dos demais órgãos políticos. Essa ordem de ideias deveria ser suficiente para expor o quão infrutífera é a insistência dos que advogam que o Supremo Tribunal Federal não poderia sequer conhecer das ADPFs em julgamento, porquanto o decreto nelas adversado, que veicula uma graça constitucional, seria um ato puramente político. Se é assim, como explicar que o mais elevado produto da atividade política, a lei, possa se colocar em relação à subordinação formal e material com a Constituição, com a possibilidade constante de ser anulada por tribunal? Seja em razão da omissão dos parlamentos europeus para a contenção dos fascismos nacionais no entre-guerras, seja pela inflação legislativa que acompanhou o início do Estado Social, o fato é que várias ordens jurídicas nacionais que até então não conheciam a supremacia constitucional passaram a conhecê-la por meio do estabelecimento de uma jurisdição constitucional. Estou citando obra de minha autoria, com Paulo Gonet Branco, curso de Direito Constitucional, Saraiva 2022, 991, e André Sajó e Renata Witt, de Constitution of Freedom, An Introduction to Legal Constitutionalism. Gustavo Zagrebelsky captura conceitualmente esse movimento histórico como a passagem do Estado de Direito para o Estado constitucional, o Estado, o Verfassungsstaat. Este último traduz uma concordância prática entre, de um lado, a necessidade política de forjar uma unidade territorial com poder de mando e, de outro, a construção de uma nova forma de relacionamento entre o indivíduo e o Estado, segundo a qual a cidadania promovida pelo medium de padrões de cidadania encartados nos direitos fundamentais. Estou citando um professor que recentemente esteve entre nós, professor Christoph Thornhill, a Constituição de Weimar como uma Constituição militar, num texto organizado por Gilberto Berkovitch, 100 anos da Constituição de Weimar, publicado pela Quartier Latin. A novidade que o Estado Constitucional encerra é aquela de colocar o poder do Estado na condição de poder defensor dos direitos fundamentais. Estou citando um clássico texto de Martin Crilly. Do ponto de vista prático, essa posição de garante tinha por pressuposto que o ordenamento jurídico fosse imerso num processo de constitucionalização. E todo esse amplo movimento histórico resultou no consenso civilizatório que exige que os detentores de poder de decisão atuem dentro de limites prescritos, estando seus atos vinculados a determinados procedimentos. Não por tirania da toga, nem por capricho de uma juristocracia. É por força da própria soberania popular que assembleias constituintes exigem que os atos praticados pelos órgãos políticos representativos possam ser objeto de crítica e de controle. Estou citando mais uma vez Dieter Green em outra obra. Tem-se aí, em verdade, um modelo de fiscalização democrática dos atos do poder público, seja pela origem, decisão política constituinte, seja em termos finalísticos. Busca-se a manutenção de uma nova concepção substancial da ordem democrática, fundada em valores inegociáveis, segundo a qual o pluralismo político de uma sociedade aberta depende de exigentes pressupostos, tais como a separação dos poderes e a independência dos tribunais. Estou citando a obra de Peter Hebler, El Estado Constitucional. Como muito bem ressaltado pelo nosso colega, ministro Roberto Barroso, em sede doutrinária, o novo populismo autoritário sabe muito bem a importância que o princípio da separação dos poderes e a posição de autonomia do Poder Judiciário possuem para a manutenção do Estado constitucional. E não por acaso envidam esforços para erodir o primeiro e inviabilizar o segundo. Se é bem verdade que, lamentavelmente, observamos vários tribunais constitucionais que foram desarticulados em países que tiveram seu sistema político tragado pelo populismo, por outro lado, vem da Suprema Corte do Reino Unido
um exemplo primoroso de como lidar com expedientes inconstitucionais como o que estamos a julgar na presente assentada. Refiro-me ao caso Sherry Miller, de 2019, pelo qual a Corte Suprema do Reino Unido invalidou a decisão do gabinete britânico de suspender o funcionamento do parlamento às vésperas do Brexit. Os autores da ação judicial, um grupo de 75 parlamentares, liderados pela deputada Joanna Sherry e a ativista anti-Brexit Gina Miller, alegavam que o primeiro-ministro Boris Johnson aconselhou a Rainha Elizabeth a suspender as atividades parlamentares, prorogation, com o propósito de sabotar o funcionamento da Câmara dos Comuns naquele contexto. Na perspectiva dos autores, tal caso representaria o maior obstáculo para o alcance do grande plano político do gabinete, a retirada do Reino Unido da União Europeia sem a celebração de um acordo de transição. Considerando o termo final das negociações, 31 de outubro de 2019, a suspensão do funcionamento parlamentar por 5 semanas consecutivas, de 9 de setembro a 14 de outubro de 2019, comprometeria substancialmente a capacidade do Parlamento de controlar o gabinete. Com inexcedível acerto, os juízes da Suprema Corte reconheceram a possibilidade de controle jurisdicional do ato de prorogation. No ponto, averbaram que é longa a tradição britânica de controle de prerrogativas régias por parte do judiciário inglês. Já em 1611, Case of Proclamations, fora fixado o entendimento de que toda prerrogativa constitucional deve ser exercida com observância dos limites projetados pelo ordenamento jurídico. The king has no prerogative, but that which the law of the land allows him. Firmada a justiciabilidade do caso, a Corte prosseguiu na construção de um critério de julgamento, um standard. Para tanto, os juízes reconheceram que é um exercício de poder de prerrogativa a decisão régia, precedida do aconselhamento do primeiro-ministro, de levar a efeito uma suspensão das atividades parlamentares, prorogation. O inegável caráter político dessa decisão, entretanto, não é suficiente para reputá-la imune ao controle jurisdicional. O critério de julgamento standard foi exatamente esse. No sistema britânico, em que o governo é responsável ao parlamento, um ato que suspende as atividades deste é antijurídico, unlawful, quando o seu efeito é o de frustrar ou obstar, sem justificação razoável, a capacidade do mesmo parlamento de cumprir sua função constitucional de supervisionar o gabinete. De posse desse critério, decidiu-se, no caso concreto, que o gabinete promoveu um aconselhamento ao rei, à rainha, inconstitucional, na medida em que frustrou a capacidade do parlamento de fiscalizar as ações do Poder Executivo em meio a um momento singular da política externa britânica. A Suprema Corte foi enfática ao consignar que o parâmetro de controle construído ocupa-se de razões faticamente identificáveis e não de intenções. Nessa senda, o acórdão asseverou que os motivos que embalaram o primeiro-ministro não são sindicáveis. O ponto central é saber se há qualquer razão para fechar o parlamento por 5 semanas. A essa altura, o tribunal já estava plenamente informado pelo depoimento prestado pelo ex-primeiro-ministro John Major de que, seguindo o costume parlamentar longamente estabelecido, a prorogation é maiormente utilizada para preparar o programa de governo enunciado no discurso da rainha, atualmente discurso do rei, e tem por duração média apenas 6 dias.
De posse desse quadro, a Suprema Corte do Reino Unido sentenciou: é impossível para nós concluir, com base nas provas que foram colocadas diante de nós, que haja qualquer razão, muito menos uma boa razão, para aconselhar Sua Majestade a suspender o Parlamento por 5 semanas. Dessa forma, se não se pode especular, na ausência de outras provas, por quais razões assim foi feito, essa impossibilidade reforça que a decisão é contrária ao direito. Cogito que a abordagem, presidente, reservada ao prorogation por parte da Corte do Reino Unido traduz um estilo adequado de como conduzir o controle de conformidade jurídica de expedientes abusivos do populismo autoritário, do qual a graça constitucional, que ora se julga, é exemplar representativo. Com efeito, a questão central que aqui se coloca não é saber se o presidente da República pode conceder indulto. O que importa é indagar se há alguma razão jurídica idônea que justifique a concessão da graça veiculada no decreto impugnado. Sob esse enfoque minimalista, o que está sendo anunciado como um hard case passa a conhecer deslinde relativamente singelo. Os considerandos reduzidos a escrito no decreto referido flertam com uma realidade alternativa dos fatos, ao verbalizar que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. O agraciado não fora condenado na AP 1044 por ter proferido um discurso na tribuna da Câmara acerca do papel do Estado no domínio econômico, mas por ter proferido ameaças contra membros do Poder Judiciário, incitado a animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis e veiculado propostas de fechamento da Suprema Corte e de renovação de atos antidemocráticos utilizados no período mais repressivo da ditadura militar. A partir de bases de supedâneos encontrados no ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Não desconheço que constitucionalistas que entendem impossível a concessão de graça individual com apoio no inciso 12 do artigo 84 da Constituição preconizam que deve ser levado em conta as características do caso concreto e não do delito abstratamente considerado. Sob esse prisma, nem o decreto impugnado, nem nada mais nos autos, milita a favor do agraciado, cuja longa ficha corrida de abusos foi recuperada pelo Ministério Público na peça acusatória inicial da AP 1044. O que se diz aqui? O denunciado é um ex-soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, instituição na qual se notabilizou pelo mau comportamento, faltas, atrasos e, sobretudo, a gravação e postagem de vídeos ofensivos na rede social. O acusado praticou numerosas transgressões funcionais, que lhe renderam um total de 26 dias de prisão, 54 dias de detenção, 14 repreensões e 2 advertências, bem como a abertura de um processo administrativo disciplinar pela Corregedoria, que o levou à sua exclusão da Polícia Militar no dia 4 de outubro subsequente, diz a peça acusatória. Por tudo isso, presidente,
tenho que estão absolutamente ausentes quaisquer razões aptas a justificar o decreto impugnado. Faço minhas as palavras dos que me antecederam, nomeadamente a senhora presidente, a quem rendo minhas homenagens novamente, no sentido de que a graça constitucional em comento situa-se no contexto de uma campanha errática de deslegitimação dos poderes constitucionais, avalizando ameaças graves contra a segurança e a vida dos membros deste Supremo Tribunal Federal. Não é preciso, digo eu, ter grande imaginação para ver que, por trás da pomposa invocação de uma competência privativa do Poder Executivo para perdoar a pena do ex-parlamentar, há uma peça vulgar de puro proselitismo político, cujo efeito prático é o de validar expedientes subversivos praticados pelo agraciado em detrimento do funcionamento de instituições centrais da democracia. Ao tempo em que encerro, reputo importante averbar que a questão controvertida nos presentes autos é avessa, e digo isso de maneira muito clara, a soluções que articulem com formulações gerais e abstratas. E já fui muito claro naquele precedente que redatou para o acórdão resultou o ministro Alexandre de Moraes, que isto não inibe o poder do presidente da República de conceder o indulto. E não acho que nós devamos reescrever decretos de indulto e selecionar crimes que devam aqui estar definidos. Não acho que isso seja competência. Até porque o ato de indulto, como diz o próprio nome, envolve crimes. Alguém já fez uma ironia com a coisa dos crimes hediondos, dizendo, mas há crimes belos, né? São situações que precisamos olhar com muito cuidado. A tese que o tribunal fixa hoje pode ser distorcida nos considerandos do próximo ato abusivo. Seria muito cômodo, por exemplo, assentar a tese de que o decreto impugnado é inconstitucional porque agraciou o condenado antes do trânsito em julgado. Tal encontraria apoio em jurisprudência circular deste Supremo Tribunal Federal, que exige o trânsito em julgado desde 1903. Estou citando Pontes de Miranda, esse clássico, Comentários à Constituição de 1946. Firmada essa tese, este tribunal serviria de assessor daquele que abusa do direito. Não transitou em julgado, espera o trânsito em julgado e depois edito o decreto individual de graça ou de indulto individual. Firmada essa tese, disse eu, este tribunal serviria de assessor daquele que abusa do direito, aconselhando o titular da competência privativa para que, da próxima vez, espere a preclusão do prazo recursal ou faça um novo ato. A propósito, eu mesmo guardo minhas dúvidas, como já disse aqui, quanto à subsistência da graça individual na ordem institucional pós-46, tanto mais no presente marco da Constituição de 88. Tenho também convicção de que o caso vertente é impróprio para estabelecer tese a respeito. Um uso responsável da graça poderia cumprir um fim humanitário e, nessa medida, a depender do caso concreto, claro, nutrir um objetivo consoante os direitos fundamentais. Por isso, presidente, ante todas essas considerações, e na ausência de qualquer razão idônea que autorize a edição do decreto impugnado, estou acompanhando Vossa Excelência, adotando os fundamentos expostos no irretocável voto e mais estes que acabo de vocalizar. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. E o voto de Vossa Excelência agora me faz explicitar algo que apenas referi en passant na leitura do meu voto.
dizendo que estava respeitando o estado atual da arte, tanto na nossa jurisprudência como na doutrina, quanto a persistência do Instituto da Graça Individual ou indulto individual no nosso ordenamento jurídico. Então, não fiz a leitura, fiz apenas a referência que estava a pular 20 laudas do meu voto, onde eu manifesto exatamente Quase que pediria a Vossa Excelência que as lesse agora. Não. Com o apoio do ministro Essa Alexandre. mesma inquietação que Vossa Excelência expõe, né? Essa dificuldade de se fazer a leitura do texto constitucional ou impossibilidade a partir da legislação infra, porque a mim realmente... Infra e pré-constitucional. Infra e pré-constitucional, porque, na verdade, a mim parece que, de fato, o Instituto do Indulto Individual e da Graça Individual, né, entendidos aqui como sinônimos, são, pelo menos, incompatíveis, aparentemente, com a Constituição de 88, por todos os princípios informadores, princípio democrático, princípio republicano, mas por isso que disse, eu superava a questão considerada a jurisprudência do tribunal e a doutrina majoritária, mas deixei no voto essas minhas preocupações, né, no sentido da não recepção do Instituto como tal na ordem constitucional de 88. Mas, enfim, é um tema muito interessante. O ministro André havia sugerido que pensássemos eventualmente numa tese, e eu ia, né, e agora até encontro reforço nas considerações de Vossa Excelência, ponderar que o tribunal entendeu, em assentadas anteriores, que esse debate, nas ações de controle concentrado, estipulamos ou não tese, ainda não estava suficientemente amadurecido, ainda mais numa sessão como essa, que não estamos com o nosso quórum completo. Então, eu, colhidos os votos, proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, conheceu da DPF 964, vencido no ponto o ministro Nunes Marques. Por unanimidade, conheceu das ADPFs 965, 966 e 967. E, no mérito, por maioria, julgou procedente o pedido deduzido nas ADPFs para declarar inconstitucional o decreto presidencial impugnado nos termos dos votos proferidos e vencidos os ministros Nunes Marques e André Mendonça. Julgamento encerrado, 16h02. Vamos para o nosso intervalo regimental. Eu tenho audiências e Vossas Excelências também. Retornamos logo após para o julgamento da ação penal.